Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. Este logo mais estará disponível na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Hoje, 27 de agosto de 2022, o programa será apresentado por mim, Valdes Rodrigues da Silva. E nesta edição vamos apresentar as seguintes manchetes. Mais de 1,51 milhão vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza na região metropolitana de Fortaleza. Ofício número 061/2022 ao chefe do Poder Executivo, assunto audiência para dar continuidade à discussão sobre a campanha salarial 2022. E o resultado da audiência com os representantes dos professores que ficaram sem o rateio de 2021, aquele foi pago em janeiro deste ano. A reunião ocorreu ontem, às 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito. Temos as nossas notícias sindicais e o nosso editorial cover, violão simplificado e voz. Que país é este? Favelas no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Amazonas, Araguaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas meu sangue anda solto, manchando os papéis de documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Oh, terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos todas as almas dos nossos índios de um leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Pois esta música, alguns devem estar se perguntando, mas por que, colocar mais uma vez este editorial dessa música, que país é este e tal, mas a situação pelo qual nós brasileiros estamos passando nunca foi tão próximo desta música como está acontecendo agora, Então, só para ilustrar essa situação, nós temos entrar logo na primeira matéria, intitulada Mais de 1,51 milhão vivem em situação de pobreza ou extrema pobreza na região metropolitana de Fortaleza. Levantamento também aponta que quase 20 milhões de pessoas vivem em situação de vulnerabilidade social nas metrópoles brasileiras, publicado no último dia 9 do mês corrente. Agência Brasil. O número de pessoas em situação de pobreza chegou a quase 20 milhões de pessoas nas metrópoles brasileiras em 2021. De acordo com o 9º Boletim Desigualdade nas Metrópoles, produzido em uma parceria entre a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul,
O Observatório das Metrópoles e a Rede de Observatórios da Dívida Social da América Latina, mais de 19 milhões de pessoas estão em condição de pobreza e mais de 5 milhões vivem em situação de extrema pobreza. Entre 2014 e 2021, a taxa de pobreza subiu de 16% para 23,7%. O que era, em termos absolutos, se produziu em uma elevação de 12,5 milhões para 19,8 milhões de pessoas. Ou seja, em apenas 7 anos, 7,2 milhões de pessoas entraram na situação de pobreza nas metrópoles brasileiras. Em relação à extrema pobreza, no mesmo período, a taxa mais do que dobrou, variando de 2,7% para 6,3%. Em termos absolutos, foi um aumento de 2,1 para 5,2 milhões de pessoas em situação de extrema pobreza nas nossas grandes cidades. Na região metropolitana de Fortaleza, os números também são alarmantes. Durante a pandemia da Covid-19, o número de pessoas vivendo nessas condições passou de 1,03 milhão para 1,27 milhão na região composta pela capital cearense e outros 18 municípios. Na extrema pobreza, passou de 217.515 para 232.236, ou seja, somados mais de 1,51 milhões de pessoas vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. Segundo o presidente da CUT Ceará, Will Pereira, a elevação dessas estatísticas acelerou por conta da falta de políticas públicas que considerem o aumento de renda do trabalhador e a redução da desigualdade. De acordo com o dirigente, o corte do auxílio emergencial, a disparada da inflação e a retomada insuficiente no mercado de trabalho contribuíram fortemente para a piora dos indicadores sociais em 2021. A inércia do governo Bolsonaro fez com que milhares de famílias voltassem a uma situação de vulnerabilidade social. O Brasil retornou ao mapa da fome da ONU em 2020 e a pandemia agravou ainda mais esses indicadores sociais. É por isso que precisamos dar um basta a tudo isso em outubro, destacou o Will Pereira. A renda cada vez mais baixa. Com o efeito da pandemia, não somente as desigualdades aumentaram, mas a média de rendimento caiu e atingiu os menores valores da série histórica. Se em 2019 o rendimento médio era de R$ 1.935, em 2020 ele havia caído para R$ 1.830. Em 2021 chegava a R$ 1.698. No Distrito Federal, a renda média caiu de R$ 2.774 para R$ 2.476 naquele período. Na região metropolitana de Recife, a queda foi de 1.593 para 1.079. E em Porto Alegre foi de 2.218 para 1.947. A pandemia gerou o pior cenário possível, com queda brutal da média de renda e aumento significativo das desigualdades. Isso significa que a população das nossas metrópoles está, em geral, mais empobrecida e os recursos mais concentrados entre os estratos mais altos. A consequência esperada e mais palpável disso é o aumento da pobreza e da extrema pobreza, afirma Marcelo Ribeiro, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e um dos coordenadores do estudo. Os coordenadores do estudo enfatizam que uma série de fatores explicam a piora dos indicadores sociais nas regiões metropolitanas brasileiras ao longo dos últimos anos, incluindo o aumento da taxa de desocupação entre 2014 e 2017, a redução da atividade econômica naquele período, a estagnação dos programas de transferência de renda em termos de valores de corte e número de beneficiários,
a perda do poder de compra do salário mínimo dos últimos anos, o choque da pandemia e o aumento da inflação, segundo Marcelo Ribeiro. Diante de um quadro de tamanha gravidade, é preciso agir com urgência no sentido de estimular a criação de empregos e também de garantir que o Estado consiga atender os mais pobres com políticas sociais robustas, bem desenhadas e sustentáveis, né? Então, essa matéria eu fiz questão de ler na íntegra, pois justamente faz uma análise profunda da situação pelo qual o mundo, e de forma especial o Brasil, está passando, né? Então nós sabemos que tudo isso foi uma questão anunciada desde da destituição, né, do golpe contra a Dilma, onde os deputados, né, e os senadores, na sua grande maioria, cassou o mandato da Dilma. Então de lá para cá houve uma série de atentados. A questão primeiro foi a questão do golpe, né? Depois nós tivemos aí a questão da reforma do teto do gasto, né? Você pode ver que todo mundo, o centrão todinho que queria pôr o teto do gasto, hoje eles tentam burlar, né, o teto do gasto, e nós falamos que isso não ia dar certo. E nenhum país que implementou o teto do gasto congelar por 20 anos, ele conseguiu, digamos assim, manter esse absurdo. Todos eles voltaram atrás, só o Brasil que persiste, né? Outro, a questão da reforma trabalhista, sob a alegativa de que ia aumentar o número de trabalho, o número de emprego. A gente viu que isso não funcionou. Aí nós tivemos também a questão da terceirização, tivemos a questão da reforma da Previdência, né? A reforma da Previdência ocorrida em 2019, que dificultou ainda mais o acesso às pessoas ao sistema de assistência no Brasil, que na verdade é a Seguridade Previdenciária, que está assegurado na Constituição Federal, né, que é a questão da saúde, educação, né, e assistência. E com isso tudo alegando diminuir a despesa do Estado para que pudesse investir e aumentar o número de emprego. E nós sabemos que isso não ocorreu, né? E por outro lado, o governo continua gastando mais de 50% de todo o orçamento, quase 50%, aproximadamente 50% de todo o orçamento é para amortização da dívida pública, né? A questão do capital financeiro, a maioria das vezes especulativo, né? Que na verdade, que dívida é essa que ninguém nunca paga, né? Então essas questões têm que ser refletidas. E lembrando da música, né? Que país é este? E este ano é um ano de eleição, né? Eleição para presidente da República, para o Senado Federal e para a Câmara Federal, né? Além das Assembleias Legislativas, e também para o governo do Estado. Então é uma situação, porque muitas vezes a gente tem aquela preocupação, entre aspas, maior com o executivo, não é isso, Pedro? Ou seja, com o presidente, governador, prefeito, né? Embora que este ano não é para prefeito. Mas, na verdade, quem faz as leis são os deputados e os senadores, né? Do sistema da democracia, né? E na questão do presidencialismo, é a democracia. O presidente, para ele poder governar, ele precisa ter chamado governabilidade, é preciso que você tenha apoio de quem? Dos parlamentares. Então, tão importante o quanto votar para presidente, né, para governador, também importantíssimo saber quem é que nós vamos eleger, quem é que nós vamos dar, digamos assim, o direito de nos representar pelos próximos 4 anos na Câmara dos Deputados e 8 anos, né, para o senador, né? No caso, temos uma vaga só este ano aqui, é só a renovação de uma vaga
para senador. Então, tudo isso é preciso fazer uma reflexão acerca desses postulantes aos cargos, no sentido de que realmente eles nos representam, né? Não vá cair nessa, porque o vereador pediu, porque o prefeito pediu, porque fulaninho pediu, porque meu compadre... Não. Vá analisar a história de vida daquele candidato, para saber quais foram, se ele está para a reeleição, melhor avaliar ainda, saber quais... Ele votou contra a reforma da Previdência? Ou ele votou a favor da reforma da Previdência? Ele votou a favor da reforma trabalhista? E ver se aquilo que ele fez lá em Brasília foi para ajudar o cidadão brasileiro ou foi para ajudar os empresários para atrapalhar. Aí esse é o momento. A democracia é assim. É o momento de você pegar e não votar mais nesses candidatos que foram contra a maioria, foi contra os interesses da população brasileira. Então, vamos refletir, né? Este ano é um ano de mudança, né? Não adianta a gente não escolher, não votar bem nos nossos representantes e nós vamos ficar 4 anos de novo passando por todo esse sofrimento. E a questão do Brasil não é a questão de falta de recurso, não. O Brasil é um país rico, né? Apesar de ter caído das primeiras economias do mundo, né? Caiu, eu acho, em forma de 6 ou 7 pontos, mais ou menos, não é isso, Pedro? Né? Que ele ocupava, se não me falha a memória, era entre os 5 primeiros, né? A economia do mundo caiu, né? Abaixo de 10. Então, é preciso se refletir sobre isso daí, né? Então, dinheiro no país não falta. O que falta no Brasil são políticas públicas, né? Que vão em conta da necessidade, que invista e acredite na juventude, que acredite na mulher, porque é inadmissível um país onde mais de 50% das eleitoras, né, são mulheres, e temos uma representatividade em Brasília abaixo de 10%, né? Então, tudo isso é momento de reflexão e de uma tomada de decisão a esse respeito. Então, dando sequência, nós temos aqui esse ofício, ele até foi lido no programa passado, mas é só para dar aqui uma ênfase aqui. Esse ofício 61, que foi protocolado no dia 17 de agosto, que é justamente endereçado ao prefeito municipal do Xerém em exercício, Dr. Edmilson Corrêa de Vasconcelos Júnior, justamente pedindo para retomar a campanha salarial 2022. Né? Nós temos aqui, pegar aqui só alguns pontos aqui, do consolidado de 16 de março. Reajuste de 15,26%, que foi dado aos aposentados que ganham acima do mínimo, mas faltou aos servidores, né, da ativa que ganha acima do mínimo, né? O cumprimento de 1/3 está classe, não foi atendido ainda. A questão de garantir a ampliação da carga horária dos professores, foi criada a comissão, mas não houve ainda a primeira reunião. A questão da reformulação do plano de casa e carreira da educação, que isso é gritante, tem que ser feito. A questão do piso salarial do magistério extensivo aos aposentados e pensionistas. Uma outra questão que tem que ser revista, né, que não houve acordo com a administração, né, e segue a ação na justiça. O plano de casa e carreira para os demais servidores da saúde, técnicos administrativos, servidores da saúde, técnico administrativo e autarquia municipal de trânsito, né, questão para valorizar esses profissionais. Calendário oficial de pagamento, que inclusive na reunião do dia 22 de junho, o prefeito assumiu o compromisso de baixar um decreto, né, com aquelas
duas datas de pagamento, né, Pedro? Dia 30, quando eu me refiro dia 30, porque a gente usa sempre dia 30, né? O mês tem 31, mas a gente usa sempre a questão do dia 30. O dia 30 o pagamento da educação e do QUIPREV, e dia 10 das demais secretarias. O prefeito assumiu o compromisso, mas até hoje nós estamos aguardando, inclusive, enviamos até ofício pedindo para que ele baixe esse decreto. A questão da convocação do restante dos aprovados do último concurso. Ninguém entende por que a administração está brigando por 25. São em torno de 25. Nós ganhamos recentemente, no dia 1º de agosto, nós ganhamos mais uma vez em segunda instância. Portanto, aquela questão da demissão de cerca de 340 concursados, né? Então nós estamos aguardando, né, que a administração convoque esses 25. Nós sabemos que tem a questão de uma ACP, e através dessa ACP a prefeitura tem um prazo de um mês para apresentar as carências, né, do próximo concurso, né, que vai ter aqui de Xerambim. Então, por conta disso, está tendo dificuldade de contratar professores, né, justamente por conta que, devido às 3 últimas prorrogações que o Dr. Rogaciano concedeu para que a prefeitura fizesse contratação emergencial direta, né, na última, o Dr. Rogaciano disse que aquela era a última, né, e de fato foi mesmo, né. Então a prefeitura está com dificuldade hoje, uma carência de cerca de 270 profissionais, entre professores polivalentes, na sua grande maioria, em uma pequena quantidade por área, né? Então, e que até lá fazer um processo seletivo, né? Então nós estamos aguardando a definição desse processo seletivo, porque está sendo licitado e está demorando muito, né? E com isso está sobrecarregando ainda mais os profissionais que atuam na educação. Isso sem falar que eles só têm um quinto, né, da sua jornada desta classe. Está sendo negado desde 2008. Né? Então, nós esperamos que essa questão seja resolvida. E entre os pontos, eu vou me referir um aqui, que aconteceu uma audiência ontem, que foi a questão do pagamento do rateio abono do Fundeb para os professores que aguardam aposentadoria, mas que ainda estão na folha dos 70 e não receberam em janeiro do ano em curso. Né? Então, essa audiência aconteceu ontem, pela parte da manhã, às 10 horas, no gabinete do prefeito. Né? Contou com representante dos professores, professoras, presidente e vice-presidente do SINSEC, representante da administração, doutor Edmilson Corrêa de Vasconcelos Júnior, prefeito em exercício, e doutor Ranieri Rios Veloso, secretário de Administração e Finanças. Então, resolvido, graças a Deus, as questões burocráticas para o pagamento do abono devido aos professores que não receberam abono do rateio em 2021. Então, esperamos que dessa vez que o pagamento saia conforme esse novo prazo estabelecido pela gestão de 2 semanas. Não? Então, o doutor Edmilson Júnior, justamente com o secretário de Finanças, o doutor Ranieri, eles assumiram o compromisso perante a comitiva de que já foi resolvida a questão burocrática. Portanto, em 2 semanas, todos aqueles profissionais que não receberam o rateio em janeiro de 2022, né, que é aquele rateio referente a 2021, irão receber daqui a 2 semanas. Né? Então, a gente espera que a administração cumpra esse prazo. Né? Então, essa reunião aconteceu ontem, às 10 horas da manhã, no gabinete do prefeito. Né? Ontem, dia 26 de agosto. Né? Então, agora nós vamos já para as nossas notícias sindicais. E como notícias sindicais, lembrando aos servidores filiados que, em virtude dos decretos do governo do estado de Ceará e da prefeitura municipal de Xerambim, por conta dos cuidados
de prevenção à pandemia da Covid-19, do coronavírus, o sindicato está atendendo de forma agendada via telefone WhatsApp 88997233133 de segunda a sexta-feira, de 7h30 às 14 horas, exclusivamente para guias, para consulta, denúncias e informações. E a questão dos pagamentos, né? Conforme, né, está acontecendo já pode afirmar que, de acordo com o calendário que foi posto, dia 30 deve estar saindo o pagamento do QUIPREV, embora que não foi confirmado ainda. A gente está aqui só, né, porque dos últimos meses sempre saiu no dia 30. Esperamos que a educação nesse mês também não atrase, que saia dia 15 e dia 10 as demais secretarias, né? Vale ressaltar que até no momento nenhuma dessas foram confirmadas ainda. Nós estamos só utilizando o que tem ocorrido nos últimos dias e aquilo que foi acordado em reunião com o chefe do executivo. E hoje, dia 27 de agosto, é o dia do psicólogo, né? A quem a gente parabeniza a todos esses profissionais que fazem o serviço essencial aqui, atendimento psicológico aqui em Xerambim e região, né? Esses profissionais, eles sempre foram importantes, mas agora, no pós-pandemia, nunca tinham sido tão requisitados, né, como agora. Então, é preciso que esses profissionais eles sejam melhor valorizados pela administração, que tenha o seu trabalho reconhecido pela administração e por todos nós, usuários, né? Então, com isso, nós concluímos o programa de hoje, agradecendo pela audiência e convidando para estarmos juntos, se Deus quiser, no próximo sábado, a partir das 11h30. Bom dia. As favelas no Senado, sujeira pra todo lado, ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? No Amazonas, na Araguaiaia, na Baixada Fluminense, Mato Grosso, Minas Gerais e no Nordeste tudo em paz. Na morte eu descanso, mas meu sangue anda solto, manchando os papéis de documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Oh, terceiro mundo se for piada no exterior, mas o Brasil vai ficar rico e vamos faturar 1 milhão.